E hoje nós vamos falar sobre o rei Uzias, né? Lá em 2 Reis, ele vai estar com um nome diferente, né? Aí talvez você vai falar assim, mas não é esse rei não, é ele sim. É a Bíblia, né? Ele é chamado lá em 2 Reis de Azarias, né? Mas eu gostaria de ler em Crônicas, por quê? Porque em Reis ele dá um apanhado um pouquinho bem sucinto, né? Ele não te traz muita informação. Porque o que acontece? Talvez você lê a Bíblia e fale assim, nossa, mas a Bíblia fica repetindo, né? Mas não é. Reis, alguns estudiosos, eles falam que eles trazem mais os feitos políticos daqueles reis, né? E já a Crônicas traz mais os feitos espirituais, né? Do que eles fizeram. Não que não seja também reis, mas essa diferença que eles viam entre reis e crônicas. E crônicas, ele vem ressaltar mais os reis de Judá. Porque, para quem não sabe, o reino de Israel está com as suas 10 tribos e você percebe que no final da história aqueles reinos desaparecem. E o Senhor Deus, para cumprir a sua promessa, ele não poupa esforço e nem ninguém, ele reteu uma tribo, que foi a tribo de Judá. E se você perceber, foi a tribo que ficou no Reino do Sul. E essa tribo, ela permaneceu. Por mais que ela foi levada para o cativeiro, ela permaneceu, vamos dizer assim, pura, né? Porque as tribos do norte, ela foi miscigenada. O rei da Síria levou eles cativos e trouxe outras nações para habitar no Reino do Norte. E houve uma miscigenação daquele povo, por isso que eles são chamados samaritanos. Por isso que o Reino do Sul não os considera como judeus, porque eles eram povos que casaram com outros povos. Estão entendendo? Então o Reino do Sul, por mais que eles foram levados pelo rei da Babilônia, o rei da Babilônia, ele não trouxe pessoas de outros países para habitar naquele lugar. Ele deixou o próprio povo, ele levou a categoria de mais elevado conhecimento, né, para a Babilônia, para o exílio, né, e deixou os mais pobres. Eles não se miscigenaram, eles não se misturaram. Então Deus preservou a tribo de Judá, porque dali sairia quem? O Filho de Deus, né? Que era a tribo da onde também veio Davi. Então eu gostaria de ler com vocês em 2 Crônicas, tá? Porque vocês vão ter mais uma visão melhor do que eu vou falar. Não tem muito o que falar aqui, porque, na verdade, aqui vocês vão ler, vocês vão ter assim, e o rei fulano de tal andou nos caminhos do Senhor, né? Aí e o rei fulano de tal andou nos caminhos do Senhor, mas não fez isso, né? Tipo assim, andou pela metade, não destruiu os altos. O que eram os altos? Era um lugar de adoração. Muitos serviam a Deus, mas com autoridade máxima ele não ia lá e não destruía os lugares pagãos e deixava o povo pecar. Tá entendendo? Por isso que a Bíblia fala assim, e ele andou no caminho de Davi, porém, não, né? Então eles não viviam inteiramente, como Josias, que Josias ele fez uma reforma espiritual, né? Josias foi o rei mais piedoso, por quê? Porque ele fez uma reforma espiritual, ele destruiu os altos, destruiu os ídolos, ele reformou o templo, ele leu, né, a Torá, e aí ele se autoflagelou ali, porque o seu coração quebrantou quando viu que o Senhor estava falando. Então, assim, foi um dos mais piedosos. Então, nós vamos ler aqui, em 2 Crônicas, tá? Pode ficar sentadinho, 2 Crônicas 26, a partir do 16, tá? Mas havendo-se já fortificado, né? Tá falando aqui do rei Uzias. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. 26 e 16. Tá? Versículo 16. Mas havendo-se já fortificado,
exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Entendeu? Ele foi queimar incenso no altar do incenso. Estava errado? Até certo ponto não, mas ele não podia fazer isso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este, que sacrificariam no holocausto, né? No incenso eram os sacerdotes. Por mais que a autoridade máxima fosse o rei ele não tinha essa autonomia. Sai do santuário, porque transgredistes, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira, né? Então vamos lá. O rei Uzias, ele foi o 10º rei de Judá. Ele foi mais um rei político, né? Ele reorganizou o reino. Ele fortaleceu os seus muros, o seu exército contra as ameaças. Ele venceu as guerras, né? Ele venceu vários. Você observa que os reis que perdiam batalha, o Senhor já não estava mais com ele. Era a forma do Senhor mostrar: eu estou com você, eu não estou com você, né? Então, o rei Uzias, ele foi um dos reis mais importantes depois de Salomão, no sentido de reestruturar o reino, tá? Então, ele foi um rei que fortaleceu o exército, conquistando vários povos, edificou torres, garantindo segurança, né? Porque as torres eram colocados os vigias, né? Edificou os muros, cavou muitos poços, porque isso era uma garantia de vamos dizer, de prosperidade, porque não tinha água no deserto. Então, quando se cavava poços e tinha poços com muita água, né, era prosperidade, porque ali ele garantia o sustento, o abastecimento dos seus rebanhos, né? E enfim, ele desenvolveu também novas armas, garantindo assim a paz para Israel, né? Porque se há um exército fortificado, né, essa nação, ela tem paz, porque ela consegue vencer as guerras, né? Então, esse rei Uzias, ele foi próspero nisso, né? Ele desenvolveu, vamos dizer assim, a nação de Judá, que foi o quê? O orgulho. Porque aqui, se você ler, diz assim: mas havendo já se fortificado. Ou seja, ele estava forte. Ele se sentiu tão poderoso, tão se achando, que agora ele queria entrar em áreas que não era para ele entrar. Ele pensou: eu sou um rei forte, eu consegui fazer tudo isso, né, no reino de Judá, eu posso também queimar incenso no incensário. Mas não era a função dele. E o Senhor, ele é muito criterioso, irmãos. Quando o Senhor diz não, o Senhor diz não, né? É por isso que diz que ninguém faz. Uma pessoa, ela não consegue fazer de tudo uma coisa, tipo assim, uma pessoa chegar pra você e falar: sou bom em tudo, você descarta ele que ele não é bom em nada, né? É igual o pato. O pato, ele não nada bem, ele não canta bem. Aí se você achar que ele faz tudo, ele é igual o pato, né? Então assim, meu marido, Zias, ele se achou
realmente ele foi um rei bom. Ele era um rei bom. Mas no sentido espiritual aqui de queimar incenso não era competido a ele. Isso não pertencia a ele. Então ele se acha, né, se enche de orgulho. Ele entra no templo e vai queimar incenso no incensário. E aí a palavra de Deus diz que os sacerdotes, 80 sacerdotes, né, levanta contra ele e diz: não, aqui você não vai queimar incenso, porque não é competência sua. Eles levantaram contra quem? Um rei. Mas eles estavam zelando a casa do Senhor. Eles estavam cuidando daquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Isso nos dá a entender, irmãos, que não é porque a sua autoridade ela errou e você tem que ficar só assim com a cabeça, não. Se tá errado, tá errado. Não compete, não compete. Admite, Né? Tá na palavra de Deus? Não tá? Não tá errado. Então esse rei aqui, ele se levantou. Ele foi rebelde, né? Contra a palavra do Senhor. Agora, o que acontece, irmãos? Os reis das nações pagãs, né? Para quem não sabe, eles eram reis de autoridade de se apresentar perante os deuses, intercedendo pelo povo, fazendo sacrifício pelo povo. Os reis pagãos. Uzia era pagão? Não era. E ele queria imitar quem? Os pagãos. Quando a gente tenta imitar o que não é de Deus, a gente se não ferra. dá certo. Não dá certo. Não é? Não é verdade? Por isso que a Bíblia diz que a gente não deve se conformar com o mundo. Por que não conformar, irmão? Porque quando eu me conformo, que eu aceito tudo, eu quero viver como o mundo. Não é verdade? Não conforme, renova sua mente, assim diz Paulo. Renova. Não é porque está todo mundo fazendo, você vai fazer? Não é porque está na moda, você vai fazer? Nem sempre o que todo mundo faz é o certo. E aí ele quis imitar os reis pagãos. Ele falou: eu sou um rei forte, eu mando no templo, eu faço o que eu quiser. Só que ele não tinha autoridade para entrar no templo e queimar incenso. Ali era uma área particular aos sacerdotes e levitas. Então, assim, o rei, ele se encheu de orgulho. O que é que a palavra de Deus diz lá em Provérbios 16 e 18? Tem um dos pecados que Deus, assim, é orgulho, irmãos. Porque o Senhor diz: aprendei de mim que sou que manso e humilde. Aprende de mim. Logo Jesus, o rei dos reis, que veio nessa terra, se despiu da sua glória, não foi? Andou de pé e não vestia roupas de rei. Aprende de mim que sou manso. E serviu, lavou os pés dos discípulos. Jesus estava falando assim: sejam humildes. A gente entende muito para errado, servir e não ser servido. Provérbios 16 e 18. Porque, irmãos, a humildade, muitos dizem assim: é aquele que é humilhado. Será? Não é que você é humilhado, é aquele que se humilha perante o Senhor. É, Jesus. Não é? A irmã veio aqui me humilhou, amanhã eu sou exaltado. Não, irmão, talvez ela te humilhou, você se exaltou mais que ela. É verdade. Não é não? Aí você, não é isso. O Senhor está falando aquele que se humilha perante mim. Aquele que se quebranta perante mim. Aquele que reconhece o seu lugar. Aquele que não faz nada por soberba, por arrogância, por querer aplauso. Ele que queria aplauso, ele queria dominar tudo, o rei Uzias. E aí o Senhor fez o quê? Abateu. A lepra naquela época, ela era uma doença que era cometida, ele tinha que ser lançado fora do arraial. E ele ainda teve sorte que ficou morando numa casa separado e o seu filho reinou junto com ele. Então, assim, irmãos, aqui o que isso nos ensina? Que não vale a pena. E olha, irmãos, que não é fácil. Ninguém acorda da noite pro dia humildezinho. Não, ninguém. Aí essa é uma luta. É um trabalho, sabe? É algo que você se quebranta aos pés do Senhor. Às vezes a gente se exalta até mesmo se achando mais crente que qualquer outro. É difícil, não é?
Ou eu sou muito crente. Eu tô todo dia na oração. Eu sou. Aí o Senhor diz, mas o sou eu. Conheço, Né? Paulo. Ai de você se não for eu na sua vida, né? Então, irmãos, é uma luta diária. E todos os dias nós nos quebrantando diante do Senhor. Porque senão, irmão, essa carne pecaminosa, ela quer subir nas tamancas todos os dias. Porque nós temos lutas constantes com a carne e com o diabo que está aqui perto ainda ao derredor, tentando nos estragar todos os dias. E se eu achar uma brecha, ele vai. Não é? Ele acaba. Eu falo mesmo, eu não vivo por ver ninguém. Eu não gosto de imitar ninguém, eu não gosto nem de andar na moda, porque esse negócio de moda passa. E é cafona. Tá todo mundo parecendo pinguim do mesmo jeito. Não é? Não é? Moda não é assim? Ai, lançou a moda. É o mesmo pano, o mesmo modelo, todo mundo igualzinho. Ai, porque todo mundo tá falando isso. Eu tô nem aí para que todo mundo tá falando. Verdade. Serve para mim? Não serve para mim. É igual em rede social. Um faz um trem, todo mundo faz. Eu fico encabulada num trem desse. Nós estamos parecendo, sabe? Vaca seguindo o boiadeiro. Sabe? Tudo da mesma pisada, irmãos. Você não pergunta para aquele que é o autor e consumador da sua fé, Senhor, se agrada de mim assim? Porque, irmão, você sabia que para cada pessoa o Senhor tem uma régua? Sabia? Não no sentido da palavra de Deus, que ela é igual. Mas talvez Deus pede algo para você que para mim não pede, mas pede para mim que para você não pede. Sabia? E aí? Se o Senhor pedir mais algo para mim do que para você, você vai zangar? Briga com Deus. Como diz lá em Isaías, quem é o caco que briga com o oleiro? Que, né? Então, irmãos, nós devemos aprender, não imita a ninguém. Até o que você vai falar, o que você vai usar, ela usa o cabelão, ela usa roupa. Irmão, só o Tocantins é terrível. Eu falo que quem mora lá, só Jesus. Ela usa roupa aqui, lá embaixo. E ela era amiga minha, e eu sempre usei assim. E nós duas dávamos certo, porque nem ela entrava na minha área, nem eu entrava na dela. Porque ela poderia muito bem, irmã, você tá errada. Respeitava o Ou limite. então eu falava, oi, irmã, pra que esse cabelo desse tamanho, né? Pra que essa roupa desse jeito, um calor desse? É do jeito que eu acho. Não é? Então assim, mas ela falava, irmã, é porque eu sinto bem na presença de Deus. Aleluia. É uma particularidade. É a dela pra Deus. E tá em coisas que você doa para os... Por que tem pessoas que falam assim, olha, hoje eu vou servir o Senhor assim, porque eu quero doar isso ao meu Deus. Deus som dos corações. Né? Eu quero, não para apresentar para ninguém, mas eu quero mostrar para o meu Deus. Irmãos, aquilo que você faz e bate pandeiro para os outros ver, não é para Deus. Mas aquilo que você coloca, quantas pessoas às vezes falam assim, olha, irmãos, eu não como mais carne. Por quê? Porque eu fiz um propósito para o Senhor. Pronto! É Ele, Deus. Tá tudo bem. Mas você quer comer carne? Coma a sua carne, mas também não enche o saco de quem come. Você tá entendendo, irmão? É a parte que eu aprendi, tô aprendendo muito. Você tem alguma coisa que te incomoda? Te contraria, até na igreja ou qualquer... Vai lá no quarto, ajoelha e fala, sabe Deus, isso. Tô até com raiva. Quando você levanta, você tá sarado. Você tá curado, né? É melhor do que você falar pro outro, pro irmão. Que dali sai pro outro, vira o quê? Fofoca. E aí a Bíblia diz que o Senhor abomina lábios, né? Que causam intriga. Então você não é livre de sentir isso. Não é, irmão, não é. Se você está livre disso, prepara que o Senhor está te levando. Você já está 100% indo para a glória. Nós não somos livres disso. É uma luta constante. Então cada um tem uma particularidade. Não queira você ficar imitando quem quer que seja. Que eu também não vou falar assim, ai, eu quero ser... A minha mãe, que já morreu, ela era muito crente, mas também muito religiosa no sentido de vestes, de cabelo. Porque nós vivemos naquela época que, meu Deus, tirar a ponta de um cabelo era terrível. Eu mesma, meu cabelo era aqui. E aí ela tinha a nossa pastora, que ela usava só manga aqui, né, roupa. Aí ela falava assim, vocês têm que pegar o exemplo. Nós, moça,
Vocês têm que pegar o exemplo da pastora, aquele negócio, você tinha que ser como o outro. Não, você não tem que ser como o outro, você tem que ser como Deus quer que você Aleluia. seja para Ele. Amém? É isso que o Senhor quer. Pergunte para Ele. Gente, Deus é Deus que escuta. Nós temos, a gente sabe que é o problema nosso, que a gente serve um Deus que acha que Ele não escuta, que Ele não vê. Antes de você abrir a boca, Ele já sabe, mas Ele quer que você fale. Porque quando Jesus chega naquele cego, aí Ele fala assim, Jesus já estava vendo o problema dele. Você quer que eu te cure? Quero. Né? Jesus me perguntava, o que você quer que eu te faça? Né? Porque Jesus queria que ele verbalizasse, irmãos, às vezes verbalizar. Por que psicólogo hoje ganha dinheiro na manha? Por quê? Desculpa os psicólogos, na manha que eu falo o seguinte. Porque o nosso problema é verbalizar, irmão, verbalizar cura. Porque quando você faz sessão com o psicólogo, se cura? Cura! Porque verbaliza. Sabia? Aquilo que você deveria falar com... Por exemplo, eu estou com um problema com meu marido. Verbaliza com ele. Aí você deixa de falar com o marido e vai para o psicólogo. Aí conta tudo para ele. Verbalizou, curou. Você tirou daqui de dentro. Aí o Senhor Jesus falava assim, o que queres que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero ser curado. E o Senhor estava vendo. Aí o Senhor ia lá e curava. Então, quando ajoelhar e for falar com o Senhor, não tem... Tô com raiva, tô triste, não tô querendo nem orar, Senhor. Mas tô orando. Aí o Senhor fala, calma, calma. Que eu estou aqui para isso. Eu sou o seu bálsamo, né? Eu sou a sua cura. Então, Uzias errou em querer imitar os reis pagãos. Ah, eles fazem, eu também faço. Entrou no templo e quis oferecer sacrifício ao Senhor. Mas não era da competência dele. E o outro erro é a arrogância, é o orgulho, é achar que eu sou melhor, é achar que eu posso, que eu domino, que eu sou isso, que eu sou aquilo, né? Verdade. E o Senhor diz, eu te abato. Porque a palavra de Deus que diz que Ele resiste ao soberbo. Sabe o que é resistir? Fica aí, não vem não. Chega nem perto. Não, chega perto. Ao soberbo. Mas os humildes Ele acolhe. Acolhe. Glória a Coração Deus. Aleluia. Verdade, Jesus. Glórias, Coração glórias, quebrantado. glórias. Você não entende Aleluia. porque Deus amava tanto Davi. Era o coração quebrantado que aquele homem tinha. Pecava. Mas quando ele se prostrava diante do Senhor, ele não ia dizer assim, olha Deus, Aleluia. eu sou o rei, por isso que eu fiz isso. Ah, mas para mim, Senhor, o fardo é mais pesado. Não! Quando ele era confrontado com o seu pecado, ele olhava e falava, realmente eu pequei. Realmente, Senhor, me lava, Senhor. Me purifica, Senhor. Ele reconhecia, irmãos. É verdade. Então é o orgulho que nos separa do Senhor. O Senhor diz que ele resiste ao soberbo. Então foi esse o erro do rei Uzias. Era para terminar lindo, maravilhosamente a sua história. O Senhor deu a ele um reino na mão, reestruturou o reino. E no final, ele pisoteou e jogou lama no ventilador. Então, irmãos, que isso sirva de lição para nós nesta manhã. Amém? Entre na presença de Deus com humildade. Porque, irmãos, nada que nós façamos, irmãos, é o bastante. Porque nós somos miseráveis diante do Senhor. Nosso pecado é todos os dias. E o Senhor está todos os dias com a sua graça, com o seu sangue nos purificando, nos lavando e nos recebendo de braços abertos. Amém? Que Deus assim nos abençoe.